Oi galera, tudo beleza com vocês? Então o vídeo de hoje é um vídeo pra fechar o Setembro Policial aqui no canal. Eu vou trazer então alguns filmes e algumas séries que eu vi durante o mês Setembro Policial, que são obviamente do gênero policial, né? Então vamos lá! Começando então com séries. Uma série que eu vi, que gostei muito e que eu considero hoje um dos tesouros escondidos da Netflix. É uma série britânica, aliás, todas as séries que eu vou falar aqui são britânicas, o que eu particularmente amo séries britânicas. E então eu vou falar primeiramente de River, que é uma série de 2015 e que a gente tem esse detetive que ele é esquizofrênico. Na simples definição, ele é alguém que nem sempre está conectado com a nossa realidade. E no caso do River, a realidade dele é uma realidade um pouco sombria, um pouco assustadora para algumas pessoas, porque ele consegue se comunicar com os mortos. Recentemente ele perdeu a parceira dele, uma parceira de anos, e que era alguém também que ele amava, romanticamente falando. Só que como ele é uma pessoa fechada, uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa difícil de se abrir para o mundo, enquanto ela estava viva, ele não conseguiu falar sobre esse amor para ela, ele não conseguiu se declarar para ela. Então esse também é um grande problema aí da série. E ela foi assassinada, então ele tá nesse processo de investigação para descobrir quem assassinou a sua parceira e o grande amor da sua vida. É uma série que vai muito além disso, sabe? É uma série que através desse personagem ele vai discutir sobre a condição humana. Porque o River, ele tem essa doença, só que ele nunca foi diagnosticado, ele toma algumas medicações, mas ele não faz nenhum tipo de terapia, ele não faz nenhum acompanhamento psiquiátrico. E durante toda a vida ele passou escondendo isso da sociedade, porque ele não queria que as pessoas olhassem pra ele diferente. Porque tem uma fala muito bacana que ele diz que nesse mundo a gente tem que... Ele diz basicamente assim, que nesse mundo a gente tem que estar sempre sorrindo, a gente tem que sempre ser sociável, a gente tem que ser aquele tipo de pessoa que tem que sair pro bar pra beber, a gente tem que ser o que as pessoas acham que é normal. E quando a gente não condiz com essa normalidade, as pessoas te excluem e te veem como louco. Foi muito bonito ver isso, gente. Aliás, essa série, ela tem umas sacadas, ela tem umas citações que fazem a gente pensar sobre essa questão mesmo da condição humana, sabe? Do ser humano, do que é imposto pela sociedade, do que é normal, do que é dito como anormal. E eu gostei muito porque eu adoro quando essas séries vão além de um crime, vão além de uma investigação, sabe? Eu gosto muito quando traz essas questões humanas, essas questões psicológicas. Trilha psicológica comigo mesmo, eu adoro, sou fã. São 6 episódios maravilhosos, você se encanta com o detetive, você tem uma certa empatia por ele, pela história dele, você quer de alguma maneira acabar com aquela aflição, você quer abraçá-lo, você quer ajudá-lo. E nossa, gente, sério, vale muito a pena ver essa série, de verdade. Então fica a dica, River, tá na Netflix, disponível lá, corre e vê. E a próxima série que eu tenho pra indicar é Paranoid, que é uma série de 2016 que está disponível na Netflix, a primeira temporada. A gente tem 3 detetives, um deles é uma mulher, que é a Nina, e a Nina, ela é uma mulher muito... Você vai achar ela muito estereotipada, sabe? Aquele tipo de mulher louca, sabe? Aquele tipo de mulher pé no saco e... Nossa senhora, você vai achar ela muito chata, e ela é realmente chata. Com o tempo a gente descobre os motivos de tanta insegurança, de tanta chatice, de tanta irritabilidade, sabe? Mas mesmo assim eu ainda acho ela chatinha. Mas a série é boa, assim, sabe? A série me conquistou, obviamente, porque é britânica, me conquistou pelo clima meio cinzento, meio frio, eu gosto de séries assim. E principalmente pela questão principal, a investigação. A série vai colocar no foco da investigação as empresas farmacêuticas, os seus testes ilegais e os seus vários medicamentos para insônia, para ansiedade. Então a gente vai ter muitos personagens que são viciados em remédios e que muitas vezes, assim, poderiam utilizar medicamentos, ou melhor, poderiam usar alternativas mais naturais e mais saudáveis. Porque são pessoas que acabam ficando viciadas nesses medicamentos. E só quem ganha com isso, na verdade, são as empresas farmacêuticas, né? Porque não é legal você ficar viciado em um medicamento. Então essa série é bem legal justamente por conta dessa questão. Eu gostei muito desse viés de você trazer um assunto bem atual, né? Para um centro de uma investigação. Então eu indico com certeza. E agora eu vou falar um pouquinho dos filmes que eu vi durante o Setembro Policial. O primeiro filme que eu tenho pra falar é o Neve Negra, que é com o nosso Ricardo Darín, grande ator argentino. Acho que todos os filmes argentinos são com esse cara. E é um drama familiar.
A gente tem aí uma família, são 3 irmãos. Tudo começa quando um irmão, o irmão do meio, digamos assim, ele volta pra terra natal dele porque o pai morreu. E aí ele vai reencontrar com a irmã e com o irmão mais velho, que é o Ricardo Darín. E obviamente que ele vai se reencontrar com os fantasmas do passado, com os segredos que rondam essa família. E eles vivem num lugar frio, num lugar, sabe, gelado e cinzento, então tem esse clima também que eu gosto bastante. E existe um segredo ali naquela família que a gente não sabe direito qual é, e que esse segredo obviamente atrapalha a relação entre os irmãos, que não é nada amigável. E a gente fica o tempo todo querendo saber, afinal, qual é esse segredo, sabe? O que fez esses irmãos se separarem tão bruscamente, e aí a gente vai descobrir que está relacionado com a morte do passado. A gente não tem um detetive aqui. Eu gosto de filmes que a gente não tem um detetive, porque nós, né, os espectadores, são detetive. Então é um filme mais de suspense, de drama, em que obviamente existe um crime e obviamente existe um enigma, que aí vai caber a gente tentar descobrir, tentar decifrar que enigma é esse através de algumas pistas, de algumas situações que são colocadas ali na nossa frente. E a gente vai tentar, né, juntar essas pistas, tentar entender o que aconteceu, qual é esse segredo do passado e o porquê que eles se odeiam tanto. Eu vi que muita gente não gostou do final, que achou o final sensacionalista, mas eu sinceramente não esperava aquele final, gente. Eu não esperava esse final de jeito nenhum, de verdade, e eu acho que foi um final surpreendente. Talvez um pouco sensacionalista, mas me surpreendeu sim. Então se você curte um drama sobre crime no ambiente familiar, fica a dica então aí de Neve Negra. Um outro filme que eu tenho para indicar é um filme espanhol de 2016 chamado Um Contratempo. A gente tem um cara jovem, bem sucedido, que tem uma família espetacular, chamado Adrian. E a vida dele tá muito bem, obrigado, até que um dia ele acorda em um quarto de hotel, tinha levado uma pancada na cabeça, e encontra a sua amante morta também nesse quarto. E tá tudo fechado, então ele não sabe realmente o que aconteceu, ele não sabe como ele foi atingido, ele não sabe como uma pessoa entrou naquele quarto, e principalmente ele não sabe como a sua amante está morta. E aí, obviamente, que ele é acusado desse crime, ele é acusado por ter matado a amante, porque afinal eles estão em um quarto fechado, ele era a única pessoa, ele tá vivo, ela tá morta, obviamente eles brigaram, alguma coisa do tipo, e, né, ele matou ela. Só que aí ele, obviamente, querendo salvar a sua carreira e querendo salvar a sua vida familiar, ele contrata a melhor advogada de defesa da Espanha para ajudá-lo aí a sair inocente dessa história. Enquanto ele está se preparando para o julgamento junto com essa super advogada da Espanha, ele começa a precisar revelar alguns segredos que ele tinha escondido, alguns segredos de um passado recente, e ele começa a contar uma história de um assassinato e de uma morte de um inocente. E aí que é o grande lance da história. Porque, gente, essa história é muito angustiante. Eu terminei de ver esse filme com angústia enorme. Enorme, enorme, enorme. É um drama sobre crime. Então a gente tem uma carga dramática muito grande. A gente tem um suspense muito forte. E, meu Deus, cheio de reviravoltas. Gente, é cheio de reviravoltas. Enquanto que o Adrian tá conversando com essa advogada no apartamento dele, começa a rolar os flashbacks dos acontecimentos desse passado recente e a gente começa a entender a história. E, meu Deus, sério, gente, olha, eu fiquei sem ar assistindo esse filme. Você precisa estar atento aos detalhes, você precisa seguir as várias linhas de raciocínio que vão surgir. A gente não tem um detetive, mas a gente tem essa personagem, que é essa advogada, que é uma personagem forte e que é uma personagem que é muito boa, de verdade, assim. Gente, a mulher é fantástica para criar opções de saída, obviamente, para livrar o seu cliente, né, do assassinato. E ela começa a apontar várias possibilidades do que poderia ter ocorrido com a moça, né, com a amante do cliente dela. E, obviamente, a gente começa a tentar entender realmente o que aconteceu ali, né? Porque a gente tem o assassinato dessa mulher, que é amante do Adrian, e a gente tem essa revelação dele. Como essas duas mortes vão se interligar e como é que a gente vai tentar juntar todas essas peças e em quem acreditar, gente, assim, é uma loucura esse filme.
E assim, tem um crime de quarto fechado. Eu amo histórias de quarto fechado, então a gente também tem esse plus a mais aí nesse filme. E lembra muito as histórias clássicas dos detetives, entendeu? Apesar da gente não ter um detetive. Então eu gostei muito dessa atmosfera criada ali no filme O Contratempo. Tem algumas coisas assim que vocês vão achar um pouco inacreditáveis, pelo menos eu achei. Mas acreditem em mim que as reviravoltas são muito boas. Você começa a ter uma angústia enorme com esse filme. O suspense é muito bom também. E vale a pena ver, com certeza, até o final. Então essas foram as 2 séries e os 2 filmes que eu vi durante o Setembro Policial. Tem post lá no blog também com outras dicas. Se você quiser conferir, eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição. É isso, boa sessão Netflix, um beijo e até o próximo vídeo.